Nosso tema hoje, né, instrumentos nas mãos de Deus, a quem nós temos entregado nossa vida para servir, a quem temos oferecido a nossa vida ao pecado para sermos instrumentos de iniquidade, ou para Deus, para instrumentos de justiça e santificação. Amados, sempre quando chega no final do ano, nós estamos no último mês do ano, eu sei que é um momento em que muitas pessoas fazem suas reflexões, a análise de como foi o ano que passou, e nós, é normal do cristão avaliar como nós vivemos durante esse ano. Pelo menos deveria ser, né? Fazer um balanço geral de como nós vivemos. Então, eu quero aproveitar esse período, né, de reflexões e fazer também uma reflexão junto com os irmãos aqui, e pensar como é que foi o seu ano, né? Como que você passou, como você viveu esse ano, especificamente se tratando em relação a Deus. Faça agora a si mesmo essa pergunta: a quem você mais serviu este ano? Aos outros, a si mesmo, ao pecado ou a Deus? Vou repetir a pergunta: a quem você mais serviu este ano? Aos outros, a si mesmo, ao pecado ou a Deus? É certo que não há como nós voltarmos, no tempo, não existe uma cápsula do tempo. Todos nós gostaríamos, de voltar em janeiro de 2000, quer dizer, não tanto, mas para revermos aquelas coisas que nós fizemos de errado, para consertar muitas coisas que nós erramos, mas infelizmente não existe isso. Mas nós podemos sim, através da palavra de Deus, aprendermos como nós podemos servir a Deus como instrumento em suas mãos, não só no ano que está por vir, mas ao longo de toda a nossa vida, vivermos como instrumentos nas mãos de Deus, como diz o texto do apóstolo Paulo que nós acabamos de ler. A pergunta, quem deseja viver como um instrumento nas mãos de Deus, é uma pergunta retórica, porque eu sei que todos aqueles que são verdadeiramente servos de Deus desejam viver dessa forma. Mas a pergunta é: como nós podemos fazer isso, pastor? Como é que nós podemos viver como instrumentos nas mãos de Deus? E nessa noite nós veremos, pela graça de Deus, que para tal precisaremos de um reconhecimento, de uma recusa, de um oferecimento e de uma esperança. Tudo isso nós vamos encontrar no texto que nós acabamos de ler aqui, do verso 12 a 14. Então nós vamos voltar para o texto de Romanos, capítulo de número 6, e veremos a primeira das funções da parte que nós temos para vivermos como servos de Deus, como instrumentos na mão de Deus, que é um reconhecimento daquilo que Cristo já fez em nossas vidas. O verso 12 vai nos mostrar que não deve reinar em nós o pecado. Olha o que diz o verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Primeiramente, nós devemos lembrar que eu sou muito fã de Romanos. Romanos é um dos maiores tratados teológicos de toda a Bíblia, principalmente do Novo Testamento, sobre salvação. Quando nós olhamos ali do capítulo 1 até o capítulo 6, os primeiros 6 capítulos, nós vemos Paulo apresentando o Evangelho e concentrando a sua mensagem principalmente no pecado e na salvação realizada pela graça em Cristo Jesus. Ele vai destacar, além desses primeiros capítulos, a depravação total da raça humana e a superioridade do poder e da graça de Deus. Quando nós olhamos ali pelo capítulo 3, como você ali um pouquinho mais atrás, ali no capítulo 3 de Romanos, nós vamos ver como Paulo começa a revelar como toda a raça humana está na depravação total. Os versos de número 3, verso 10 do capítulo 3, Paulo começa a destacar a nós como toda a humanidade está debaixo do pecado, como toda a humanidade está na depravação total. O verso 10 diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Verso 11 diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
Esse é o quadro da humanidade que Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, começa a demonstrar, não somente aos crentes de Roma, mas também a nós. A depravação de todos os homens. Não há um justo, não há um sequer que busque a Deus. Todos são inúteis, todos estão debaixo do pecado. Há um texto muito famoso que todos nós conhecemos também em Romanos, que é o Romanos 3, 23. E Paulo vai dizer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós começamos a entender e compreender o estado de todos os homens, o estado da humanidade caída no pecado, escravizada e morta em seus delitos e pecados. E no capítulo 5, no verso 12, nós vemos que Paulo avança no seu entendimento, na sua explicação do real estado do ser humano. Não apenas estão em pecado, não apenas estão em depravação total, mas também sobre condenação da morte eterna. Nós vemos ali, no capítulo 5, verso de número 12, Paulo vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Então o estado do ser humano sem Cristo não é simplesmente que ele está totalmente depravado, não é um estado somente em que ele está em pecado, mas é um estado terrível, porque ele está sobre a condenação da morte, e não somente a morte física, mas a morte eterna. Se Romanos terminasse aqui, nós teríamos uma tristeza profunda, angústia terrível. Mas louvado seja Deus, que Paulo nos versos 20 e 21 nos traz uma esperança maravilhosa. Acompanhe comigo o que ele vai dizer no verso de número 20 do capítulo 5. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Embora a raça humana estivesse totalmente depravada, ainda que a raça humana estivesse sob a condenação eterna da morte, onde o pecado abundou, louvado seja Deus, a graça superabundou, poderosamente trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja Deus. Então nós começamos a entender a situação do estado dos homens sem Cristo, mas há uma esperança. A graça salvadora se manifestou a todos os homens, estendendo a graça de Deus para salvar. Então nós chegamos no nosso capítulo, o capítulo de número 6. Paulo agora começa a mostrar aos crentes de Roma como os cristãos estavam agora em Cristo, livres da escravidão do pecado, livres da morte. Em Romanos 6, olha o versículo de número 6, Paulo vai dizer que o nosso velho homem, a nossa velha natureza, totalmente corrompida no pecado, escravizada e condenada à morte, agora em Cristo estava crucificada. Estamos verdadeiramente mortos por pecado. Olha o que Paulo diz no verso 6: sabendo isso, que foi crucificado com ele, Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O mesmo texto, na Nova Versão Transformadora, diz assim: sabemos que a nossa velha natureza humana, sabe a natureza humana? Totalmente depravada, condenada no pecado. Paulo está dizendo, é essa nossa natureza, a nossa velha natureza, ela foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Louvado seja Deus, que na cruz do Calvário, Cristo crucificou o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, nos trazendo salvação, nos libertando da morte e da escravidão do pecado e do poder do pecado que dominava sobre as nossas almas. Esse é o pensamento de Paulo em todo o capítulo 6. Volta um pouquinho, no verso 2 do capítulo 6,
Quando Paulo está respondendo a uma indagação, quando ele diz, olha onde abundou o pecado, superabundou a graça, e aí alguém pergunta, imaginando Paulo, que alguém pudesse fazer essa pergunta, então pecaremos mais para que a graça abunde. Paulo não só responde a essa pergunta, mas também ele mostra a sua indignação como algo inimaginável. Ele vai dizer assim, como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. É uma indignação de Paulo, como Paulo estivesse falando, isso é uma coisa que não passa na minha cabeça. Alguém que foi resgatado por Cristo, salvo por Cristo, ainda viver sob o domínio do pecado. Não há como vivermos no pecado, sob o domínio do pecado, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, e nós em Cristo morremos para o pecado. Não podemos viver mais sobre esse domínio do pecado. No verso 11, ele continua esse mesmo pensamento. Ele diz assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele não está dizendo que os crentes de Roma e nós devemos fingir que morremos para o pecado. Vamos fingir que nós morremos para o pecado. Vamos imaginar, vamos pensar apenas que nós morremos para o pecado. Não, Paulo não está dizendo tentem viver como se morresse para o pecado. Ele está falando algo que já aconteceu em Cristo, que já foi concretizado na cruz. A palavra considerem ali não é só pense, imagine que você é. Para que nós entendamos, considere como um fato. Considere como algo que já aconteceu, que já foi realizado. Em Cristo Jesus, nós já morremos para o pecado. Amém? É um fato que já ocorreu na cruz. É um fato consumado. Estamos realmente mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Se você realmente é um crente regenerado, salvo pela graça, você precisa entender, compreender que você já morreu no pecado, não hoje, não ontem, mas lá na cruz, se você está em Cristo. Nós precisamos entender e compreender de verdade o que as Escrituras dizem. Se Cristo vos libertou, se Cristo vos libertou do poder do pecado, se Cristo vos libertou do reino do pecado, do domínio do pecado, se Cristo vos libertou da morte, verdadeiramente sois livres. E nós precisamos entender isso, nós precisamos crer nessa verdade. Se Cristo verdadeiramente na cruz do Calvário crucificou a nossa natureza antiga pecaminosa, somos salvos, não estamos mais sob o domínio do pecado. Não é algo que nós temos que fazer. Nós nunca conseguiremos morrer para o pecado, nós nunca conseguiremos viver para Deus se Cristo não tivesse feito lá na cruz a crucificação do nosso velho homem e nos trouxesse a redenção e a salvação. É algo que já foi feito por Cristo, é algo que nós não precisamos fazer, mas crer e reconhecer que precisamos viver de acordo com essa verdade. A morte não tem mais domínio sobre você. Pense, você de fato foi salvo por Cristo? De fato, a graça de Deus te alcançou? De fato, realmente você creu no Senhor como seu Salvador? Então a morte não tem mais domínio sobre você, o pecado não tem mais domínio sobre você. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não é mais o seu Senhor, mas o Senhor nosso é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que ressuscitou e nos transportou para o seu reino. É isso que nós precisamos crer. O pecado não tem mais domínio. Não podemos mais viver debaixo do domínio do pecado, como se ele fosse o nosso Senhor, dono de nossas vidas. Cristo nos comprou com preço de sangue, para que vivêssemos para a glória dele, não mais debaixo do pecado. Cientes disso, Paulo agora ele vai orientar os crentes de Roma, nós também, a recusar
a oferecer os nossos membros ao pecado, uma vez que não estamos mais sob o seu domínio. Romanos 6,13. Lembra? Nós precisamos de um reconhecimento, reconhecer que aquilo que Cristo fez por nós na cruz nos libertou de fato do pecado. Agora, cientes disso, precisamos recusar, não oferecer mais as nossas vidas a serviço do pecado. Olha o que ele diz aqui no verso 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Vocês foram salvos por Cristo, nós fomos regenerados por Cristo, não estamos mais sob o reino do pecado e da morte. Agora não podemos mais oferecer voluntariamente a nossa vida como instrumentos para o pecado. E a palavra instrumento aqui no grego que Paulo usa é um termo militar, como se fosse armas. É como se ele estivesse dizendo: não empreste mais, não ofereça mais os membros do seu corpo como armas para o pecado, para a iniquidade, armas contra o reino de Deus, contra a palavra do Senhor. E, irmãos, infelizmente, muitos cristãos têm oferecido de forma voluntária a sua vida como instrumentos para serem usados contra o reino de Deus, para a iniquidade. Ainda que de fato, e isso é uma verdade, nós não estamos mais sob o domínio do pecado, mas, meus amados, ainda estamos na presença do pecado, ainda estamos nesse mundo, e o pecado ainda tenta usar de nossas vidas como instrumentos de guerra contra o reino de Deus, contra o povo de Deus, e infelizmente muitos, conscientes ou não, emprestam seu corpo, sua vida, como instrumentos de guerra contra Cristo, contra Deus, contra o seu reino, para usar como armas para a iniquidade. Meus amados, nós não devemos emprestar nossos membros, principalmente uma coisa que é muito simples, que nós não percebemos: nossa boca. Nós podemos falar de todos os membros, vou usar das mais comuns. Quantos usam da boca, emprestam a boca para Satanás, emprestam a boca para o pecado, para falar do irmão, para falar de coisas que não são convenientes, coisas indecentes, imorais, palavras que não convêm ao cristão, meus amados. Saiba que você está emprestando a sua boca para Satanás, você está emprestando a sua boca como arma para a iniquidade e o pecado. Vocês que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que agora não pertencem mais ao reino do diabo, de Satanás e do pecado, não podem mais emprestar os membros do seu corpo como ferramentas para o pecado. Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 4, que a boca do cristão não pode sair palavras inconvenientes, que a boca do cristão não é para ficar, estou parafraseando, tá, irmãos, cantando músicas imorais, falando palavras chulas, conversas indecentes, maledicências, fofocas. Isso não convém e não é para o salvo de Deus. Paulo vai dizer lá em Efésios 4, anote aí, 29, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Você entende? Você é servo de Deus. Deus te comprou. E tudo que você tem pertence a quem? A Deus. A sua boca pertence a Deus. É para ser um instrumento, quando for aberta, servir para a edificação e trazer graça aos que ouvem. As pessoas têm que ter prazer ao ouvir você. A sua palavra tem que ser uma palavra que saia como o Espírito Santo falando através da sua boca. Porque você foi comprado. Quantas vezes, infelizmente, nós emprestamos os nossos lábios para aquilo que não convém, os nossos olhos, os nossos ouvidos para aquilo que não agrada a Deus. Eu poderia falar de tudo aqui, mas já é o suficiente para você entender. A sua vida não lhe pertence mais, mas também não pertence mais ao pecado. O seu Senhor requer de você e de mim que nós venhamos a usar a nossa vida, os nossos membros, não mais para o diabo.
Não se engane, meus amados. Nós, nessa guerra contra o pecado, contra Satanás, contra o reino das trevas, nós nunca estaremos numa posição neutra. Não, eu não estou servindo o diabo, mas eu também não estou servindo a Deus. Não existe isso. Ou você estará servindo ao pecado ou a Deus. Não há uma terceira opção. Entendam isso. Ou vocês estão usando seus membros para o diabo e para o pecado, ou vocês estão usando seus membros para Deus. E o que Paulo está dizendo é: não continuem a pôr à disposição do pecado os seus membros como armas para a impiedade. Parem com isso. Se você continua fazendo, pare. Se você é um cristão regenerado, pare de emprestar os seus membros como armas para a impiedade. Para de falar o que não deve, para de ouvir o que não deve, para de estar onde não deve, de andar com quem não deve. Pare de emprestar sua vida como instrumento para Satanás, como instrumento para o pecado. E em vez disso, Paulo vai dizer: ponha-se à disposição de Deus, ofereça-se a Deus. Porque enquanto nós veementemente não recusarmos o pecado, dizemos não ao pecado, nós nunca nos colocaremos à disposição para servir a Deus como instrumento para a sua glória. A Escritura é bem clara. Ela diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não há um terceiro. Ou você vai servir ao pecado e agradar a Satanás. Pastor, que isso é a verdade. Ou você vai servir a Deus, a sua vida para Deus e agradar a Deus. Então, meus amados, reconheçam aquilo que Cristo já fez por sua vida, por nós. Recusa-se a oferecer os seus membros como instrumentos para o pecado e ofereçam-se a Deus. É o que o restante do versículo 13 vai dizer. Leamos de novo. Nós entramos na parte do oferecimento. Há um reconhecimento, há uma recusa para vivermos como instrumentos nas mãos de Deus, e há um ofertar, um oferecimento, um entregar-se. Olha o versículo 13, vai dizer assim: nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo, de uma forma maravilhosa, mostra que aqueles que estão em Cristo já foram sepultados com Cristo. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, morta com Cristo na cruz. E somente em Cristo, nele, verdadeiramente, somos vivos para Deus. E dessa forma, ressurretos em Cristo, podemos apresentar todo o nosso ser a Deus, tudo que somos, tudo que possuímos, como instrumentos nas mãos de Deus, para a sua glória, para o seu reino de justiça. Quando Paulo usa aqui ressurreto, ele não está trazendo apenas de um ato de tirar da morte, ressuscitar ali. Ele está falando muito mais do que isso. Ele está dizendo que nós somos retirados dos domínios da treva, retirados do domínio, do poder da morte e do pecado e transportados para o reino de Cristo, de vida e de justiça. Você entende, meus amados? O que Cristo fez por nós nos capacita agora como regenerados, agora não mais debaixo de um reino do pecado e da morte, mas debaixo do reino de Cristo, salvos, remidos, vivos verdadeiramente em Deus. Nós podemos e devemos nos oferecer para servirmos a Deus. Outrora, nós estávamos mortos nos nossos pecados, escravizados, sem poder servir ao Senhor, e nem mesmo desejávamos isso.
Mas louvado seja Deus, que Cristo nos resgatou, nos ressuscitou e nos transportou para o seu reino. E agora, livres, resgatados, nós podemos oferecer todo o nosso ser para servir e adorar a Cristo e ao seu reino. Que privilégio maravilhoso, meu amado! Como nós vamos voltar a oferecer a nossa vida ao pecado? Diante da obra maravilhosa que Cristo fez por nós. Quem éramos nós para sermos escolhidos por Deus? Quem éramos nós para merecermos essa graça de sermos lavados e remidos e sermos colocados em sua presença, na sua casa, para servir o Rei da Glória? Como prestaremos o nosso corpo para o pecado depois de sermos lavados, comprados? Nós que éramos indignos, para, irmãos, de oferecer a vida ao pecado, Cristo te libertou. Você não é mais escravo do pecado. Por mais que Satanás minta para você, se você é regenerado, o pecado não tem domínio sobre a sua vida. Creia naquilo que Cristo fez, na obra que Ele realizou, e pare de oferecer ao pecado e se voluntaria. Ofereça-se de todo o seu coração para servir a Deus, porque esse é o propósito da nossa vida, esse é o propósito maior da nossa vida, de vivermos para a glória de Deus, de servirmos a Deus como instrumentos em suas mãos, como instrumento de justiça e santidade para a sua glória. Louvado seja Deus. O verso 18 de Romanos 6, Paulo vai dizer assim: uma vez libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santidade. Nós somos lavados e remidos para vivermos de uma forma coerente com a nova vida que recebemos de Deus, com a nova vida que recebemos de Cristo. As nossas ações, as nossas atitudes, tudo que temos em todos os sentidos, devem estar agora alinhadas com a justiça de Deus, com a santidade divina. Estamos em outro reino, estamos servindo outro Senhor. Não mais o reino do pecado e da morte, não mais a Satanás e aos seus anjos, demônios, mas a Deus, a Cristo. O que Paulo está dizendo é que em vez de oferecer os nossos corpos para praticar coisas pecaminosas que desonram a Deus, devemos ofertar integralmente a nossa vida a Deus, vivendo como de fato somos, nova criatura em Deus, em novidade de vida, em justiça e santidade. Amém? Até aqui, meus amados, nós aprendemos então que para sermos instrumentos nas mãos de Deus, nós devemos reconhecer a obra que Cristo já realizou na cruz por nós, recusar a oferecer a nossa vida como instrumentos ao pecado e oferecermos integralmente a Deus. Mas ainda resta uma grande questão. Pastor, ok, eu sei de tudo isso aí, mas como é que eu sou capaz de fazer isso? Como seremos capazes de realizar isso? De realmente rejeitar o pecado? De realmente me oferecer a Deus? Romanos 6,14 é a nossa real esperança de que seremos capazes de fazer. Vamos lá? Romanos 6,14 é a nossa esperança verdadeira. Paulo vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo termina essa sessão com uma esperança maravilhosa para os crentes de Roma, para nós também. O pecado não terá domínio sobre nós. Paulo não está falando que, olha, façam essas coisas e lá no futuro o pecado não vai ter domínio sobre vocês. Não, não é isso. Ele está dizendo que o pecado não vai ter domínio sobre vocês por causa do que Cristo fez. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida agora e nem no futuro.
porque a obra de Cristo é maravilhosa. Não vai depender do que nós iremos fazer, do que nós iremos realizar, mas sim por aquilo que Cristo já realizou na cruz, pela graça. Paulo diz: nós não estamos mais debaixo da lei, do domínio da lei. A lei não era má, a lei era boa, a lei era boa e apta para fazer muitas coisas. A lei, ela ordena, ela exige, ela repreende, ela condena o pecado, ela restringe, ela até mesmo aponta para Cristo. Mas há, contudo, uma coisa que a lei nunca vai poder fazer, que a lei não consegue fazer, que é justificar o pecador, que é salvar aquele que errou, que pecou e que falhou. A lei nunca vai conseguir fazer o que só Deus em Cristo realiza. E louvado seja Deus, porque aquilo que era impossível para a lei, Deus fez enviando o seu Filho para nos resgatar. Essa é a nossa esperança, que Cristo veio enviado por Deus para nos resgatar do pecado, da morte e pela graça nos capacitar a viver uma vida para a glória de Deus. Olha o que Romanos 8, no verso 3 diz: portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Porque nós não somos salvos por nossas obras, não somos capacitados por nossas forças, mas pela graça de Deus, pela graça que nos salva, a graça que nos liberta do poder do pecado, do domínio do pecado. É a graça que nos capacita e nos leva a oferecer a nossa vida como instrumento nas mãos de Deus para a justiça e santidade. Essa é a nossa esperança, não porque somos bons ou porque somos capazes de fazer algo, mas porque a graça de Deus, ela salva, regenera e capacita o servo de Deus a viver para a glória dele. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Movidos pelo Espírito de Deus, seremos capazes de termos uma vida como instrumentos nas mãos de Deus. Amados, então nessa noite, nós aprendemos que para sermos instrumentos nas mãos de Deus, é necessário que você reconheça a obra que Cristo já realizou na sua vida, lá na cruz do Calvário. Que o pecado não domine mais a sua vida, que o pecado não reina mais em você. Pastor, mas há pecados que eu não consigo livrar. Não há pecado que seja suficientemente grande a ponto de anular a superabundante graça de Deus. Entregue-se ao Senhor, confie nele. Não há algemas que ele não possa quebrar, não há grilhões que a graça dele não possa desmiuçar. Não há pecado que a graça dele não seja capaz de nos livrar. Recuse-se a servir, a dar os seus corpos, a sua vida como instrumentos de pecado. Seja firme. Ofereça toda a sua vida como instrumento de justiça, capacitado pela graça. E tenha esperança na graça de Deus, que o capacitará a realizar todas as coisas. Eu quero terminar um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Muitas vezes nós acabamos nos conformando com esse mundo regido pelo pecado, pela iniquidade, e nos acostumamos. Acabamos tomando a forma de falar do mundo, de pensar, de ouvir, de ver, de agir. Mas louvado seja Deus que nos traz um alerta sempre para voltarmos e entendermos que não pertencemos a esse reino.
pertencemos a outro reino. Não somos servos dos senhores desse mundo. Pertencemos e somos servos de outro maior, do Senhor Jesus, que nos resgatou, que nos salvou. Então que vivamos para a glória dele. Todos acharam? 1 Pedro 4,2 diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém, meus amados? Eu quero orar com você, convido a igreja a se colocar em pé. Eu quero fazer 2 apelos aqui. Você que ouviu essa mensagem e ainda não entregou sua vida a Cristo, eu sinto lhe dizer, mas você ainda é escravo do pecado, ainda está sob o domínio do pecado da morte. Mas a graça de Deus continua sendo superabundante e suficientemente poderosa para te libertar da escravidão e da morte. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu único Salvador e seja salvo, e pela graça também seja um instrumento nas mãos de Deus. Hoje é dia de arrependimento. Se você ouviu a voz de Deus, entregue-se ao Senhor. Cristo quer te transportar para um novo reino, um novo Senhor, onde a sua vida será para a glória de Deus. Para aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, mas ainda estão, de alguma forma, oferecendo suas vidas como instrumento nas mãos do pecado, para serem usados contra o reino de Deus, arrependam-se, confiem na graça e na misericórdia de Cristo para nos perdoar. Busque a graça que há em Cristo para que sejam capacitados a ter uma vida que rejeite o pecado, mas que se ofereçam integralmente ao Senhor. Deus é poderoso para capacitar, Deus é poderoso para sustentar a sua vida, para viver como um instrumento para a glória de Deus por toda a vida. Juntos oremos. Senhor, nós te bendizemos e exaltamos o teu nome, pela graça que o Senhor tem realizado em nós. Nós reconhecemos a obra redentora realizada naquela cruz por Cristo Jesus, que levou os nossos pecados, que levou a nossa velha natureza para ser crucificada. Verdadeiramente, ó Deus, morremos para o pecado estando em Cristo. O Senhor, em Cristo, verdadeiramente nos livrou. Pai santo e poderoso, peço a Ti que capacite a nossa vida, Senhor, através do Teu Espírito, pela graça, a sermos capazes de resistir ao pecado, de recusar a Deus, a emprestar e a ofertar a nossa vida, os nossos membros, para servir para a iniquidade, para o pecado. Não, Senhor, o preço muito alto foi pago pela nossa vida, não para vivermos para o pecado, mas agora libertos para vivermos para a Tua glória, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos encha, que Teu Espírito Santo nos capacite a viver de conformidade com a nova vida que recebemos em Cristo, para a Tua glória e para o Teu louvor. Oferecemos integralmente para Ti, para que o Senhor use de nossas mãos, de nossos lábios, de tudo que há em nós, para a justiça, para o louvor, para a santidade e glória do Teu nome. Senhor, esse é o nosso desejo, pois para isso o Senhor nos resgataste, para vivermos eternamente para a glória e para o louvor do Teu nome. Ó Deus, obrigado por esta noite, obrigado por tudo que o Senhor tem falado e alertado o nosso coração, pois breve está o retorno do Teu Filho Jesus, que buscará aqueles que foram remidos, salvos pela graça do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.